Olá, tudo bem? Vim conversar com vocês hoje sobre as funções do inquérito policial, assunto muito importante dentro do tema inquérito policial e, portanto, assunto de suma importância para quem estuda para as carreiras de delegado de polícia. As funções do inquérito policial ganharam uma releitura com a doutrina moderna, com a doutrina contemporânea, capitaneada especialmente por doutrinadores delegados de polícia e, portanto, trago aqui, dentro dessas funções, algumas considerações que eu entendo importantes e relevantes não só para estudos de fases dissertativas como orais, mas também para a fase objetiva, na medida em que os concursos públicos estão cada vez mais sendo direcionados para as próprias carreiras e, portanto, passível de cobrança não só na segunda e terceira fase, como na primeira fase. O inquérito policial, ele tem como funções primordiais a função preparatória, a função preservadora, a função de filtragem processual, a função simbólica e a função restaurativa. A função preparatória, ela é amplamente trazida pela doutrina tradicional, em relação a ela não há maiores controvérsias, que reside na ideia do inquérito policial como um instrumento que reúne elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria, a fim de auxiliar ou instruir o órgão do Ministério Público a eventual propositura de ação penal quando este for titular ou eventualmente o querelante quando a ação penal for privada. Nessa função preparatória tem-se uma ideia unidirecional do inquérito policial. O que seria a ideia unidirecional do inquérito policial? Seria a ideia de que o inquérito ele se presta apenas ao órgão do Ministério Público e, portanto, a sua função é apenas de instrução da opinião de elite. Essa ideia de inquérito policial unidirecional, ela está ultrapassada na medida em que a doutrina moderna traz uma visão bidirecional e até pluridirecional do inquérito policial. Dentro dessa ideia bidirecional do inquérito policial, ele não se presta apenas ao órgão do Ministério Público, mas sim a todas as partes do inquérito, a todas as partes da persecução penal. E, portanto, se presta, inclusive, a instruir com provas a própria defesa. Na medida em que o inquérito policial ele é imparcial, a colheita das provas ela é imparcial, ela não pode ser direcionada à propositura de uma ação penal. E, portanto, a ideia de bidirecionalidade traz o inquérito policial como um instrumento de elementos indiciários não apenas para o Ministério Público, mas também para a defesa. E, portanto, há uma releitura dessa função preparatória pela doutrina moderna. Dentro da ideia, agora passando para uma função preservadora do inquérito policial, nós temos essa função preservadora voltada para duas visões. A visão do Estado, que traz um inquérito policial preservando o Estado de iniciar ações penais, aspas, natimortas, ou seja, que não irão resultar em um final eficaz ou eficiente para o Estado, ou que vão se encerrar precocemente por falta de justa causa, por ausência de pressupostos, enfim, diversas possibilidades que podem encerrar precocemente essa ação penal sem que o Estado alcance o cumprimento do ius puniendi, na medida em que o desejo do Estado com o processo penal é punir aquele que pratica efetivamente infração penal. Então, no olhar do Estado, o inquérito policial, ele preserva o Estado de investir financeiramente e investir o seu aparato estatal em ação penal natimorta. Da mesma forma, ocorre com a visão do investigado ou acusado, que ele é preservado, ele tem seus direitos preservados dentro do inquérito policial, nessa ideia justamente de o processo ele tem um efeito estigmatizante na vida do investigado. E a instauração de processos temerários, processos penais que não têm todos os seus elementos dentro de um Estado democrático de direito, isso
além de estigmatizar, é uma estigmatização desnecessária, na medida em que a persecução penal ela deve estar fundada em garantias processuais. E por isso, o inquérito policial ele evita acusações precipitadas e infundadas, preservando direitos do investigado. A ideia de uma função simbólica do inquérito policial também é trazida pela doutrina tradicional, é a ideia do inquérito policial como um desestímulo a práticas criminosas e também como um restaurador, um meio de restabelecimento da tranquilidade social na medida em que, ocorrido o fato típico, o fato criminoso, a atuação do inquérito policial ela é mais próxima do fato do que a ação penal. E por isso traz essa ideia de tranquilização social a partir do andamento do inquérito policial. A função de filtragem processual, ela traz uma ideia do inquérito como um instrumento de filtro constitucional daquilo que vai aportar à ação penal. Ou seja, diante de todas as diligências que podem ser feitas, diante de todas as provas que podem ser colhidas, diante de todos os elementos probatórios e indiciários, o inquérito irá coletar esses elementos a partir de uma visão constitucional, de uma filtragem do que vai ao processo, o que se presta a estar relacionado ao fato e ser necessário para ação penal e o que não é, o que é necessário, as diligências necessárias e as que não são, e, portanto, uma ideia de filtragem. Por fim, nós temos uma das visões mais importantes trazidas pela doutrina de Francisco Sanini, que seria a função restaurativa ou satisfativa do inquérito policial. O inquérito policial não só como um instrumento para a ação penal ou voltado para a restrição de liberdade do indivíduo, mas um inquérito policial e inclusive uma persecução penal voltada à ideia de recuperação do status quo anterior ao crime, na medida em que busca mitigar as consequências do crime, não só restringindo a liberdade do acusado, mas dentro das suas consequências, inclusive financeiras. Explico. Hoje em dia, as organizações criminosas, elas têm uma fungibilidade de agentes e, por isso, a restrição da liberdade de um dos seus agentes não torna a manutenção dessa organização criminosa inviável. Pelo contrário, a única coisa que ocorre é sai o que foi privado da sua liberdade e entra uma outra pessoa para fazer exatamente a mesma coisa ou dentro da divisão de tarefas, isso é acertado. Enfim, o que importa é que há a manutenção dessa organização criminosa e os crimes seguem sendo cometidos. E, portanto, essa função restaurativa, intimamente ligada às medidas assecuratórias no bojo do inquérito policial, buscam justamente a asfixia econômica dessas organizações criminosas, na medida em que, embora a fungibilidade de seus agentes possibilite a manutenção, a inexistência de condições financeiras impossibilita muitas vezes a manutenção dessas organizações criminosas. E por isso é tão importante essa função restaurativa. E por isso a satisfação patrimonial não só da vítima, através das medidas assecuratórias, mas principalmente a desarticulação das estruturas criminosas a partir da retenção dos proveitos, dos proventos e dos bens de origem ilícita dessa organização criminosa. Essa função restaurativa e satisfativa também trazida por alguns doutrinadores como uma função econômica do inquérito policial. Essas são as funções que eu considerei trazer. Mais uma vez ressalto, esses vídeos não têm a pretensão de esgotar tema nenhum, ele traz uma ideia de um resumo, de um breve apanhado de informações a respeito de temas que eu considero importantes para a carreira de delegado de polícia e por isso reforço, se encontrarem algum erro, alguma eventual complementação que possa ser feita, por favor, anotem ali embaixo nos comentários. Muito obrigada e até mais!